Palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. A partir do versículo 1. Ensina-nos a palavra do Senhor. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos. E aprendê-lo-eis e guardá-los-eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe. Não foi com os nossos pais que fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Cara a cara o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, e nem as servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de descanso para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Pelo que o Senhor Deus te ordenou que guardasses o dia de descanso. Honra a teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Palavra do Senhor. Damos graças, Senhor, por essa noite de adoração ao teu nome, noite de comunhão do teu povo para te adorar. Aleluia. E te damos graças pela tua palavra que é recebida nessa noite. Pedimos que o teu Espírito, que nos ajuda a compreender a Escritura, o teu Espírito que aplica essa Escritura aos nossos corações para que vivamos, seja o mesmo Espírito a conduzir todo o nosso pensar nessa noite. Amém. O nosso meditar na Escritura. Amém, Senhor. E que o Senhor mesmo nos ajude a vivermos um viver piedoso para a glória do teu nome, segundo a tua vontade em Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Antes de entrar de férias, são muito boas, literalmente foram férias. Comi, amém, bebi, dormi, literalmente não, dormi, então foi, li algumas obras interessantes, algumas que me impactaram bastante, e até aproveito para recomendar quem ainda não leu o livro Confiando em Deus, quando a vida nos aflige, golpeia e fere. Esse livro bagunçou um tanto algumas coisas na minha cabeça. Um dia, conversando com o governo Tiago, disse assim: a vontade que eu tinha às vezes era largar o livro e dizer, não vou mais ler, e quando o livro faz isso comigo é porque ele está me perturbando. E foi um livro bem impactante. Então foram dias muito bons de férias. Antes de entrarmos de férias,
nós paramos examinando a segunda tábua dos 10 mandamentos. Nós vimos que esses 10 mandamentos, temos visto isso desde o dia 31 de dezembro. Eu espero chegar nesse 31 de dezembro desse ano com isso aqui concluído. Que nós temos um problema sério na nossa vida. E esse é o grande problema realmente da nossa vida. Nós não amamos a Deus. Nós não queremos Deus. Não é da natureza querer Deus. Nós amamos a nós mesmos. E exatamente porque nós temos esse problema, todos os homens, como usurpadores da imagem de Deus, como usurpadores da glória de Deus, todos os homens são destinados ao inferno. Todos. Não tem santinho, não tem bonzinho, eu e você, todos nós, por causa do egoísmo que opera no nosso coração, todos nós estamos destinados ao inferno. Então nós entendemos por que precisamos de Jesus. Ele é o único capaz de redimir essa desgraça que opera dentro de nós e nos trazer de volta a Deus para amarmos a Deus. Então nós vimos que nesses 10 mandamentos estão expressas as formas como Deus se vê amado por nós. Porque para Deus não interessa o que você sente. Deus não é sentimentaloide. Você chega para ele, solta umas lágrimas e ele se comove. Ai, coitadinho, olha como ele está chorando, eu vou até atender o pedido dele. Não, Deus não é sentimentaloide, irmãos. Deus vê atitudes na vida dos homens que dizem se de fato nós o amamos ou não. Então nós vimos que a primeira parte dos mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, cumprem aquilo que Jesus disse como sendo o grande mandamento. Quando perguntaram ao Senhor, qual é o grande mandamento? Ele diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Como é que Deus é visto que Ele é amado? Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem para adorar, não tomarás o meu nome em vão, e lembre-se do dia de descanso para o santificar. Essa era a primeira parte. Mas Jesus disse que Deus também se vê amado na nossa capacidade de amar ao semelhante. Porque nós também não amamos o semelhante. Todos nós somos por naturezas hipócritas na nossa forma de amar. Nós amamos ao outro na perspectiva do que o outro me dá de feedback, do que ele me dá de retorno. Se ele não pode me dar nada de retorno, então eu fico emburrado, eu faço chantagem, eu mando para o inferno, eu faço um monte de coisa, porque eu sou hipócrita na minha forma de dizer, eu te amo. Não, você não ama ninguém. Você ama você mesmo. Lembre-se disso. Você por você mesmo não ama ninguém. Eu já dei os exemplos das mães. Não me venham as mães com aquele papo de que o senhor não conhece amor de mãe. É tudo hipócrita também. A adolescência que eu digo, eu já disse para você. Quando o filho começa a aprontar na adolescência, aí a mãe vem, é assim que você retribui, é assim que você agradece. Então não é amor. É tudo jogo de interesse. Somente Cristo é capaz de restaurar a nossa capacidade de fato de amar o nosso semelhante. Então nós examinamos durante 2 domingos uma introdução sobre o amor ao próximo. Nós ficamos 2 domingos examinando sobre o que significava e qual a implicação direta dessa questão de amarmos ao próximo, para vermos se realmente Cristo está operando em nós. Porque tem um monte de crente mentiroso, como disse o apóstolo João, que diz que ama a Deus, mas tem problema sério com o seu irmão, não sabe perdoar, não sabe tratar seu irmão, e João diz, é mentiroso. Essa é a palavra bíblica. Não estou dizendo nada do que a Bíblia não diga. Somos mentirosos quando dizemos que amamos a Deus e temos problema com o nosso irmão. Muito bem, como nós examinamos isso durante 2 domingos, agora nós podemos começar a examinar o que significa de fato, na prática, amar ao próximo. E a primeira lição é colocada de uma forma enigmática para a maioria de nós hoje. Versículo 16. A segunda tábua dos mandamentos começa dizendo: honra teu pai e tua mãe. Qual é o problema disso aqui? É que a gente está interpretando errado.
Se eu perguntasse para você o que significa honrar pai e mãe, você de cara olharia para mim e diria: é honrar pai e mãe. E o que está em jogo aqui não é pai e mãe. Esse é o detalhe interessante. Pai e mãe faz parte do conjunto do que está sendo descrito aqui, do que está sendo exigido aqui. É por isso que quando você estuda a interpretação judaica, eles não entendem isso aqui somente na perspectiva de papai e mamãe. Quando você estuda o catecismo da Igreja Católica Romana, não está lá só papai e mamãe. Quando você estuda a Confissão de Westminster e os catecismos protestantes, não é só papai e mamãe. É interessante que todas as tradições bíblicas, quer judaicas, quer cristãs, católico-romana ou protestante, todas as tradições nunca viram nessa história aqui somente papai e mamãe. Por quê? Porque papai e mamãe no versículo 16 é apenas uma ilustração da exigência de respeito para com as autoridades constituídas por Deus. A palavra pai no Antigo Testamento é usada várias vezes para se referir não apenas àquele que te gerou, mas para se referir ao sacerdote, para se referir ao rei, para se referir aos juízes que julgavam Israel. Todas as instâncias de autoridade e poder eram chamados de Av, em hebraico, na Bíblia, no Antigo Testamento. Então esse mandamento não está dizendo apenas que a honra é do papai e da mamãe. A honra é para todos aqueles que estão instituídos por Deus com autoridade sobre a minha vida. E aqui nós temos alguns problemas. Por que nós temos dificuldade não somente de entendermos isso e de aceitarmos isso? Primeiro, porque historicamente os homens nunca entenderam em que consiste essa autoridade que Deus lhes deu. Eles acham que eles têm autoridade constituídas em si mesmo pelo papel que exercem. Diga-me essa coisa. Ok. Obrigado. Eles acham que têm autoridade constituídas em si mesmo. A ideia é bem simples. Eu sou seu pastor, então você tem que me obedecer. Mas o senhor está ensinando algo que não é bíblico, não interessa. Eu sou seu pastor, me obedeça. Pastor, a Bíblia não diz mesmo, não interessa. Você quer ficar debaixo de maldição? Diferente do que a gente faz às vezes em casa. O pai ou a mãe chega para exigir do filho um determinado comportamento e o filho não consegue ver lógica naquela exigência. E ele, mas por quê? Porque eu sou seu pai. Ou porque eu sou sua mãe, você tem que obedecer. Historicamente, aqueles que são instituídos por Deus como autoridade sobre a nossa vida, nem sempre foram fiéis dispenseiros dessa instituição e se tornaram autoritários na forma de conduzir e guiar as pessoas na história. Então, quando nós falamos da questão do respeito à autoridade, tem gente que se arrepia todo. Não pode exigir respeito nem autoridade por ninguém. A gente todo mundo é igual. Não é. Enquanto seres somos todos iguais, mas aos olhos de Deus nós estamos instituídos de autoridade para determinadas
coisas e precisamos saber respeitar as autoridades das pessoas que Deus colocou sobre a nossa vida. Agora, o princípio da autoridade não é a pessoa em si, mas a obediência dela é a palavra de Deus. Se ela cumpre a autoridade dela, debaixo da autoridade divina, ela é merecedora de todo o respeito, porque ela me instrui a verdade de Deus. E isso não é só o pastor. Esse mesmo eu vou falar a um grupo de pastores no programa da faculdade, pontuando inclusive isso, porque pastores na Bíblia também não são só pastores de igreja. Os pais no Antigo Testamento são chamados de pastores de seus filhos. E a figura sempre é a imagem de Deus ensinada e comunicada àquele a quem eu tenho que liderar. Só que nós não vemos isso, nós estamos vendo, na verdade, muito autoritarismo. Por que que o movimento feminista se levantou? E é a desgraça que é hoje, entenda? O movimento feminista é uma desgraça diabólica que está na nossa sociedade. Por que ele se levantou com a ira e a revolta dele contra toda forma de autoridade dos homens? Porque se você pegar o histórico também do que os homens fizeram com as mulheres, também é uma desgraça. Então o caminho sempre é rejeitar a autoridade. Então nós temos vários problemas com isso. Mas de uma forma mais problemática ainda. Por volta do século XVIII, século XIX, creio que mais especificamente o século XIX, já estava bem organizado um movimento filosófico na Europa chamado anarquismo. Na época das grandes revoluções que o iluminismo havia apontado, a independência norte-americana, a Revolução Francesa, uma palhaçada aquela Revolução Francesa. Você estudar e for honesto, a Revolução Francesa foi uma palhaçada só. Os franceses deviam ter vergonha do que eles fizeram em 1789. No meio daquelas revoluções todas, em busca de algum modelo de governo aceitável, porque naquele momento que nós tínhamos estados nacionais onde reis mandavam e oprimiam o povo. Então vamos em busca de um modelo agora que o povo tenha participação. Houve um grupo que disse: não, para com essa besteira também de governo. Cada um é dono de si mesmo, faz o que quer. Cada um governa a sua vida como bem entende. E aí começou o movimento anarquista. Esse movimento ganhou força na Europa no século XIX, mas foi brutalmente reprimido pelos governos. Alguns anarquistas fugiram para o Brasil e influenciaram gente pesada no Brasil. Um deles, aquele miserável do inferno do Jorge Amado. Jorge Amado é cult, grande escritor da literatura nacional. Cara, leia Jorge Amado com a ótica bíblica e você vai ver a desgraça que era Jorge Amado. O negócio é que a gente se permite oprimir por essa coisa cultural. Não, Jorge Amado é cult, a gente não pode falar dele. Pode, porque eu tenho que ler Jorge Amado com a ótica da escritura. E o miserável era um filho do inferno, ensinando conceitos anarquistas, porque ele e a esposa eram anarquistas daquele primeiro movimento. E a ideia é: não, cara, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Então nós caímos no outro extremo. Se de um lado da autoridade eu tenho aqueles que abusam da autoridade e oprimem pessoas, porque eles acham que a autoridade está neles, porque ele tem a autoridade, do outro lado há aqueles que querem ser livres, independentes, donos do seu nariz. E o que é que a Bíblia manda fazer? Que eu honre aqueles que estão investidos de autoridade por Deus. Então eu preciso entender bem isso, porque a Bíblia não me dá o direito de ser anarquista, em momento algum. Deixa eu lhe contar como isso funciona na minha vida um pouco.
Quando eu decidi sair da igreja presbiteriana, um pastor amigo meu chegou e disse assim: cara, o que você vai fazer? Eu vou dar aula. Eu era professor universitário de teologia, eu vou dar aula. Ele: por que você não monta uma igreja para você? Eu disse: eu não sinto que eu devo fazer isso, eu não creio que esse seja o caminho. Ele disse: por que não? Você tem uma boa teologia, sua teologia é consistente, você tem condições de liderar e guiar quem você quiser. Por que você não monta uma igreja para você? Eu olhei para ele e disse: cara, porque meu coração não presta. É por isso que a Bíblia me diz que eu tenho que estar debaixo da autoridade de alguém. Meu coração não presta. Se um dia eu for participar de alguma igreja, eu tenho que estar numa igreja onde tenham autoridades a quem eu tenha que me remeter e a quem eu possa me sujeitar, mesmo nos erros e acertos daqueles que me lideram. E foi depois dessa conversa que a igreja episcopal surgiu na minha vida. Eu hoje estou debaixo da autoridade de Dom Paulo Garcia. E não é porque eu concordo com tudo que Dom Paulo fala. Terça-feira nós tivemos uma conversa lá em Recife, onde eu pontuo para ele o que eu não concordo. Mas ao mesmo tempo eu estou disposto a aceitar a autoridade dele sobre a minha vida, enquanto a autoridade dele estiver respaldada na Escritura, não fora disso. E quem convive comigo sabe quanto eu respeito o meu bispo. E não é porque a gente pensa em comum, é só você participar de um cursilho, que talvez a primeira impressão que você vai ter assim: você e o bispo não falam bem a mesma linguagem. Não, mas eu o respeito. Porque me foi ensinado que homens cuja vida são piedosas estão diante do Senhor e que tentam viver a palavra devem ser respeitados. Há uma prática na igreja episcopal, Dom Paulo não gosta muito dela, eu também não gosto muito dela, mas é por causa dessa coisa anarquista que a gente tem no coração. Quando eu ligo para Dom Paulo, que eu converso com ele, a primeira palavra que eu digo a ele no telefone é: meu bispo, sua bênção. Por que a gente tem rejeição a isso? Porque o nosso coração é anarquista. Ele não sabe o que é honra pai e mãe. Esse é o problema. Estou indo resolver isso com o Arthur ainda. Porque o correto é você ensinar o teu filho desde cedo a respeitar as autoridades que Deus constituiu sobre a vida dele. E uma das formas é dizer: sua bênção. Eu sou daquela geração que chegava para o pai e para a mãe cedo, a primeira palavra deve ser: sua bênção. Eu olhava para o meu avô: sua bênção. Mas eu vivi uma fase de fato anarquista na minha vida. Logo depois da separação dos meus pais, o meu coração se tornou um coração anarquista. Eu achava que eu era dono da verdade, eu era senhor da minha história, e eu me tornei anarquista. Devagar a gente está tentando ensinar o Arthur a dizer: sua bênção. Bênção papai, bênção mamãe. Porque isto está debaixo do conceito honra pai e mãe. Nós vamos ver, a partir do outro domingo, uma série de implicações da palavra honrar. O que implica honrar? Mas a primeira questão que vai estar envolvida é esse respeito e submissão a uma autoridade que eu reconheço como autoridade de Deus sobre a minha vida. Mas a nossa sociedade ela é muito anarquista. É só você ver como os jovens são educados. Curta a sua vida, faça o que você quer. Ah, pai quer, que mãe quer, vai de chato, careta, quadrado. Nós somos criados de forma anárquica.
Nós somos criados a não respeitar a autoridade. Amar ao próximo começa exatamente pelo respeito à autoridade que Deus deu àquela pessoa. Por que mulheres têm problemas quando a Bíblia diz mulheres sejam submissas a seus maridos? Porque o movimento feminista ele é anarquista. Você pode examinar a história do movimento feminista. Eu estou lhe desafiando a fazer isso. E ele na igreja é mais ainda. Tem 2 excelentes livros de Wayne Grudem sobre esse problema do feminismo na igreja. Um chamado Confrontando o Ministério Feminista na Igreja. Porque de onde que vem essa história de pastora na Bíblia? Não existe. Aí quando a gente diz que não existe, as mulheres ficam revoltadas. Então se revolte contra o Senhor, porque não existe ofício de pastora na Escritura. Por isso nós somos uma igreja que não ordena mulheres. Só é episcopal? Não, filho. Pega todas as igrejas históricas do protestantismo e vê as igrejas históricas que estão diante da Escritura que ordenam mulheres para você ver se tem. Porque a mulher é chamada para ser auxiliadora do processo na vida do homem. Como é que uma pastora é auxiliadora de alguém? Ela passa a ser aquela que rege a vida de alguém. Ela não é mais auxiliadora. Ela quebrou o princípio da criação de ser auxiliadora. É quando eu falo isso, então a mulherada fica revoltada. Não tenho crise, estou muito em paz. Até porque, nesse ponto especificamente, eu já defendi o ministério feminino. É desgraça, eu tenho que confessar os pecados. Você vê como meu coração era anarquista. Eu escrevi um artigo teológico para defender a ordenação feminina. Olha a desgraça do meu coração anarquista. Agora por causa do quê? Bom, por causa da forte influência da minha mãe na minha cabeça. Não que a mamãe quisesse ser pastora, a mamãe era mais crente do que eu nesse sentido. Ela nunca via com bons olhos mulheres pastoras. Mas por causa da influência forte dela, eu achava, uma mulher como a minha mãe podia ser uma pastora então, tem. E a Escritura? Não, esquece a Escritura. Você está vendo que Deus tem curado o meu coração de vários pecados. Porque quando eu quero impor aquilo que a Bíblia não diz a uma mulher, na verdade eu não estou amando essa mulher, eu estou impondo a ela uma carga muito pesada que Deus disse que não seria bom para ela. Então que amor é esse? Quando a Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil, é a mais frágil. Como é que você impõe a ela uma carga pesada que Deus deu aos homens? Então isso não é amor. Às vezes é escapismo, omissão, aproveitamento. Vamos aproveitar, deixa lá. Nós recebemos esse espírito anarquista. Por causa disso nós não reconhecemos a autoridade. Por que a Bíblia começa com pai e mãe? Por que eles representam todo o princípio da autoridade? Porque eles são a primeira fonte de educação de autoridade que nós temos na nossa vida. Hoje eu estava lendo uma reportagem sobre aquele assassinato do menino lá, que matou os pais lá, o perseguido lá. E saiu um laudo de um psicanalista mostrando que realmente ele era um assassino. E uma coisa que o psicanalista fala nesse laudo que me chamou a atenção, eu disse, cara, eu nunca vi isso aqui não, mas bate perfeitamente com o que a Bíblia ensina. Ele disse o seguinte, que esse menino foi educado pelos pais a quebrar as leis, a não ter respeito pelas leis. O pai o ensinou a atirar desde cedo, a usar armas desde cedo.
a mãe o ensinou a dirigir cedo. Ele já dirigia antes dos 13. E você não pode aprender a atirar cedo, nem pode dirigir com menos de 18, e os pais ensinaram a quebrar a lei. Aí esse psicanalista disse uma coisa que foi o que me chamou a atenção. Ele disse: a figura do pai na psicanálise é a figura da lei. Eu não sabia desse detalhe. Nos estudos de simbolismo da psicanálise, o pai está presente na vida do filho para representar para ele a lei. Quebre a autoridade do pai. O que foi que você quebrou? Tire a figura do pai. O que foi que você quebrou? E agora nós estamos construindo uma sociedade de que forma? Sem pai. Um monte de casais só separando. E filhos sendo criados e educados por quem? Pela mãe. Está errado. Porque biblicamente também a figura da lei de Deus é o pai, não é a mãe. No texto de Deuteronômio 6, quando ele manda ensinar a lei de Deus, ele fala com o pai, homem. Você, pai, homem. Você que é Av, vai ensinar o teu filho a lei do Senhor. E na mão de quem a gente colocou a responsabilidade de educar o filho na lei do Senhor? Na mão da mãe. É quando o filho apronta, o pai responsável: esse é o teu filho, essa é a tua filha, olha o que ela fez. Não, ele não viu desde cedo a figura de autoridade do pai na educação do filho. E eu vou dizer para você, a minha anarquia só não foi maior, porque quando meus pais se separaram, em momento algum a minha mãe fez a questão de me apresentar um pai vagabundo. Ela sempre exaltava as qualidades dele e nunca nos permitiu desrespeitá-lo. Eu entendo porque que eu não fui mais anarquista. Amar ao próximo começa por saber respeitar a autoridade que Deus deu àquela pessoa. Não porque é ela e não porque ela está instituída de, mas porque ela representa Deus naquele papel que ela está constituída. E isso em tudo. Teu pai, ele é o representante de Deus na sua vida. Teu governador, é duro isso, irmãos. Ainda mais quando eu penso no Agnello. Ele é o representante de Deus nessa história de Brasília. Teu presidente, aí piorou mais ainda. Chega a me dar quase uma possessão demoníaca falar de Dilma Rousseff. Mas ela é a representante de Deus nessa história que a gente está vivendo. E a gente ama o próximo quando primeiro estabelece o respeito pela autoridade que ela representa. Do contrário, a gente esquece o amor e sai matando. Eu jogaria uma bomba lá na casa da Dilma. Uma vez conversando com o Adalto Lourenço, só ano passado, a gente jantava com ele, eu não lembro, ele dizia assim: rapaz, ainda bem que Deus me converteu, o Senhor Jesus Cristo me trouxe ao entendimento da verdade. Porque às vezes eu tenho vontade de preparar uma dessas armas químicas e colocar numa carta, um pozinho, alguma coisa assim que vai na carta, e só de pegar a pessoa morre, né? Assim, ainda bem que Deus me converteu, porque senão eu ia ser um terrorista. Você entende como funciona o amor quando começa pelo respeito ao próximo? Ainda que você não goste dele, o respeito impõe limites na sua ação. Tire o respeito e não existem mais limites. A gente sai destratando pessoas. Por isso que o mandamento de amar ao próximo começa com o princípio do respeito pelas autoridades instituídas. Eu achei isso muito interessante.
Eu ainda não havia entendido isso, eu não tinha filho. Eu achei bonito apenas, mas hoje eu entendo isso que eu vou contar agora. Em 2005, eu acho, foi 2005, eu participei de um congresso da Igreja Presbiteriana em Guarapari. Aquele congresso era muito bom. A gente podia chegar na segunda-feira, o congresso aí ia começar na quinta-noite. Então de segunda até quinta era só para curtir o hotel, era uma bênção. E tinha um workshop sobre educação de filhos com o meu orientador no mestrado, Dr. Mauro Meister. E o Meister estava trabalhando esse conceito do princípio da autoridade, como nós educamos os nossos filhos. E ele disse: você pode achar que é coisa de só menos importância, mas um dia eu estava lá assistindo ao jogo, eu não lembro a que time ele torce, e parece que o juiz não estava apitando lá muito bem o jogo. E ele sentado, ele começou a dizer: mas esse juiz está roubando, ladrão! E aí de repente o filho dele olhou e disse assim: esse juiz é ladrão, você é ladrão! Aí ele parou e pensou e disse: cara, o que eu estou ensinando para o meu filho sobre autoridades? Respeito a autoridades. E aí ele desligou a televisão, sentou com o filho dele, confessou o pecado e disse: olha filho, papai pecou. E aí ele foi estudar com ele o princípio da autoridade. Independentemente desse juiz estar roubando, ele tem autoridade, você tem que respeitá-lo. Porque se ele não fizesse isso, o filho não ia só chamar de ladrão, ele ia começar a xingar a mãe do juiz também. E nós perguntamos: cadê o amor? Cadê o amor devido ao semelhante? Ele começa pelo respeito, não só pelo que ele é, mas também por causa da autoridade que está constituída nele. Independente de eu concordar com ele ou não, tem que haver o respeito. Porque estando ele certo ou não, Deus está conduzindo a história por meio dele. Deus está construindo a história por meio dele. Então, se você não aprende a respeitar autoridades, você não sabe o que é amar o próximo. Pais, obedeçam aos seus filhos. Esposa, submissas aos maridos. Homens, com sua família, submissos à autoridade espiritual que Deus constituiu. A igreja, submissa às autoridades políticas e econômicas. Isso não quer dizer concordar. Essa foi uma coisa que eu achei engraçada conversando com o Dom Paulo terça-feira. Ele me pediu para reunir o clero e estudar com o clero o cânon da nossa igreja agora. Aí ele me entregou o cânon e disse assim: ó, eu não concordo com tudo que está aí não. Eu não concordo nem com a minha igreja, quanto mais com toda a igreja episcopal. Perfeito, eu já li o cânon. Tem 3 problemas para mim sérios teologicamente. Mas eles não dizem respeito ao que é essencial. Então nós podemos respeitar sem nenhum problema. Você entende? Respeito não quer dizer concordar com tudo, mas reconhecer que existe biblicamente uma instituição de autoridade sobre aquelas pessoas. Pai e mãe são o símbolo disso tudo que o mandamento quer expressar. Então hoje o sermão foi um pouquinho mais leve, foi mais light, ninguém vai apanhar tanto hoje. Não é que o pessoal diz que é só pancada? Mas semana que vem, hoje nós respondemos a quem esse mandamento diz respeito. Ele diz respeito a todos que estão instituídos de autoridade de Deus. A pergunta então da semana que vem que nós temos que responder nesse sermão é: o que significa honrar as autoridades que estão constituídas por Deus? Você vai ver que às vezes honrar também significa ser subversivo.
mas subversivo com respeito. O problema é que nós somos subversivos sem nenhum respeito. O ato de Jesus foi subversão. Os atos apostólicos foram subversões na sua época. Mas são os mesmos apóstolos que você vai encontrar dizendo respeite às autoridades constituídas por Deus. Então nós vamos ter que aprender o que é honrar. E o que é honrar mesmo quando formos subversivos. Nós nunca seremos anarquistas. O anarquismo é diabólico. O Senhor te livre de ser um anarquista. Para que você não faça como a desgraçada da Rede Globo, filha do cão também. Que na época lançou uma minissérie chamada Anarquistas, graças a Deus. Quem ama o próximo não é anarquista. Quem ama o próximo começa o relacionamento pelo respeito à autoridade constituída. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, por termos esse momento que Tu mesmo nos concedes para examinarmos e sermos instruídos. Obrigado porque temos o privilégio de examinarmos expositivamente a Tua palavra, porque talvez nunca ouvíssemos um sermão sobre esse assunto, porque parece ser chato, porque parece não ter nada a ver com a nossa vida, mas tem tudo a ver com o nosso coração anarquista, pecaminoso. Obrigado porque nos dás essa oportunidade de vermos expositivamente essas coisas e chegarmos nessa questão também. O que te pedimos agora, Pai, é que no nome de Jesus Tu sejas misericordioso para conosco. Nos ajuda a enxergar a anarquia dentro de nós. Esse eixo de não respeitar a autoridade, de não querermos autoridade sobre nós, sermos livres, independentes, e tudo isso não passa de pecado e de ações malignas dentro de nós. Ensina-nos o princípio bíblico, Senhor, da honra àqueles que Tu mesmo instituíste de autoridade, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.